Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caminho à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esta palavra traz um relato que Jesus, ele manda os seus discípulos em um barco ir adiante, enquanto ele despedia as multidões, ou seja, o povo que o acompanhava. E Jesus, quando despede as multidões, ele vai ao monte para orar. E ali já tarde, Jesus olha e vê que o barco já está muito distante da praia, há muitos estádios, né? E Jesus vê que aquele barco, aonde estavam os seus discípulos, estavam sendo açoitados pelas ondas, pelo vento, estava enfrentando uma tempestade no mar. Continuando, ele diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter por sobre as águas e ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, Jesus, quando vê os seus discípulos em apuro no mar, quando ele vê os seus discípulos enfrentando uma tempestade, como diz o texto aqui, o vento era contrário, né? E era açoitado aquele barco pelas ondas. Talvez você esteja na situação dos discípulos de Jesus. Talvez você esteja sofrendo com um vento contrário que tem vindo ao seu favor, né? Ou em sua direção, aliás. E talvez você esteja preocupado, com medo. Por quem não estaria estando numa situação dessa que estavam os discípulos de Jesus? Em meio de um mar, em meio a uma tempestade, com o vento contrário, as ondas açoitando, batendo no mar, vendo a hora afundar aquele barco em que os discípulos estavam, qualquer pessoa ficaria com medo de estar numa situação daquela. Talvez você esteja com medo dessa situação que tem estado na tua vida, desse problema, essa luta que você está enfrentando. Talvez você tenha estado com muito medo, muito desanimado, porque o vento tem sido contrário. Em vez de as coisas estarem dando certo para você, tudo tem dado errado, nada tem dado certo, porque o vento está contrário. Mas eu tenho uma notícia boa para você, que mesmo assim como Jesus viu os seus discípulos no mar,
sofrendo no meio daquela tempestade, Jesus está vendo você aí. Jesus está vendo você no meio dessa tempestade, no meio desses problemas, desta luta. E Jesus, Ele está indo de encontro até você, agora, para te socorrer, para te estender a mão. Ele está indo até você. Esta palavra é para você que está assustado, com medo, enfrentando uma tempestade. Eu quero dizer, Jesus, Ele está indo até você. Assim como Ele foi de encontro aos seus discípulos andando por cima do mar, como diz aqui a palavra. E talvez você não esteja acreditando que Jesus, Ele vá até você, até o seu encontro. Talvez você tenha dito, Jesus não tem me visto, eu estou aqui sozinho. Mas Jesus tem visto sim as suas lutas, as suas aflições, Jesus tem visto. Jesus, Ele tem visto os seus problemas, assim como viu os discípulos no mar. Mas talvez você não tenha crido. Assim como os discípulos não creram quando viram que era aquele homem andando sobre o mar, gritaram, é um fantasma. Foi preciso Jesus dizer, não tema, sou eu. E Pedro, mais incrédulo ainda, não acreditou. Disse, se for o Senhor, então manda que eu vá andando sobre as águas. Quer dizer, Pedro pediu uma prova para acreditar que era Jesus que estava indo de encontro a eles. Talvez você esteja nessa situação, pedindo uma prova. Pedindo uma prova que Deus vai te socorrer. Mas você não precisa de prova nenhuma. Ou, aliás, a única prova que você precisa ter é a fé. Porque lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então, é a única prova que você deve ter a tua fé. Que Deus vai te abençoar, que Jesus vai de encontro a você. Que você não está só nessa tempestade que você está passando. Mas Jesus imediatamente disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro foi o único homem a andar sobre as águas. O único ser humano, né, a andar sobre as águas. Continuando, ele diz assim, no versículo 30, do capítulo 14 de Mateus. Reparou, porém, na força do vento e teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Aqui está o problema de muita gente. Aqui está o problema. Porque, em vez da pessoa confiar, da pessoa olhar para Jesus, com os olhos da fé, ela olha para o problema. Por isso que você não tem saído deste problema. A cada dia você está afundando mais. Porque, em vez de você colocar os seus olhos em Jesus, no autor e consumador da fé, você tem colocado os seus olhos nesse problema. Na depressão, no câncer, na crise financeira, nas dívidas. Você tem colocado os seus olhos nesses problemas, ou seja lá qual for outro problema que você esteja enfrentando. A palavra diz que Pedro andou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. No momento que ele passou a olhar para a força do vento, diz aqui, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, ou seja, a afundar, e gritou, salva-me, Senhor. Sabe por que você está afundando? Porque você não tem olhado para Jesus, você tem olhado para o seu problema. E cada vez que você olhar para o seu problema, você vai afundar mais nele. Você não vai enxergar uma solução, você só vai enxergar você se afundando cada vez mais, a força do vento, as ondas que é contrária. Mas se você olhar para Jesus, você vai enxergar uma porta de saída. Você não vai afundar, você vai andar por cima desse problema. Porque há uma diferença.
Quando eu olho para Jesus, eu consigo ter o controle da situação. Eu consigo ficar firme na fé, acreditando, confiando que a minha história vai mudar, que eu vou conseguir vencer. Mas quando eu olho para a força do vento, ou seja, para o problema, então, em vez de eu caminhar sobre os problemas, como Pedro estava caminhando sobre as águas, eu começo a afundar. Ou seja, eu começo a mergulhar nos meus problemas, quando eu passo a olhar para eles. A minha fé, o meu olhar, deve estar em Jesus Cristo. Porque se eu olhar para Ele, eu vou continuar andando sobre eles. Ou seja, eu vou ter o meu controle emocional, não vou me abater, não vou ficar desesperado, porque eu tenho a certeza que Deus é comigo, Deus está ali comigo. Que você aprenda isso. Que se você olhar para Jesus, você terá o controle sobre todas as coisas. Você não vai se afundar nesse problema. Continuando o texto, versículo 31 do capítulo 14 de Mateus, diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Você está duvidando que Deus vai mudar essa situação? Você está duvidando que Deus vai reverter este quadro que você está vivendo? É porque a tua fé está pequena. E eu quero dizer para você que não precisa a tua fé ser muito grande para Deus mudar essa situação. Porque a palavra diz que, ainda que a minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda, eu poderei dizer a este monte: lança-te daqui. E se eu não duvidar no meu coração, acontecerá o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. O que importa, meu amigo, a você que está me ouvindo, é você ter fé. Não importa o tamanho, mas é ter fé. É não duvidar, é confiar, é acreditar que Deus vai mudar essa situação que você está vivendo. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou-se o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Veja que Deus, Ele foi socorrer os seus discípulos. Mesmo os discípulos sendo incrédulos, Deus foi socorrer eles. Porque Deus, Ele não quer ver um filho seu se afogando nos problemas, se afogando no pecado, nas dívidas. Deus não quer ver isso. Jesus não quer ver você nessa situação. Mas se você confiar, ou seja, permanecer na fé, se você não duvidar, não duvide, Deus vai mudar a tua história. Eu quero orar por você que estava sem fé, sem confiança, mas que quando ouviu essa palavra, você renovou o seu ânimo, a sua fé. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca, meu Deus, na vida dessa pessoa que está sem fé, nessa pessoa que tem duvidado que o Senhor vai operar na vida dela. A circunstância que ela está vivendo faz com que ela duvide, mas que a partir de hoje, Senhor, ela vai passar a crer, a confiar. Ela não vai ser como Pedro, não vai duvidar. Ela vai olhar para o Senhor com os olhos da fé. Ela não vai olhar mais para esse problema que ela tem passado, enfrentar. E ela vai olhar para o Senhor. Que o Senhor abençoe, toca na vida dela e faz um milagre na vida dessa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Um ótimo dia para você. A paz e a prosperidade do Senhor Jesus na sua vida.